Fala galera, beleza, beleza, beleza? Tranquilidade, professor Pablo na área, beleza? Senhores, vamos lá. Nossa luta diária rumo à aprovação no concurso da Guarda Civil de Manaus. Professor Pablo, mais uma vez aqui tentando simplificar ao máximo o conteúdo para que você possa marcar o X na alternativa correta, beleza? Esse é o meu objetivo. Tranquilo? Pô, tô vindo de outras aulas aqui, gravando, então tá bem puxado. Senhores, o que eu preparei para vocês? Pablo, o que nós temos para hoje? Galera, geografia e história de Manaus, aspectos políticos, administrativos, econômicos e culturais de Manaus. Beleza? Meu aluno, vamos simplificar isso, colocar as apostas para o que pode ser cobrado desse tópico do edital na tua prova, o que pode ser cobrado como relevante e tentar simplificar ao máximo, beleza? Vamos naquele ritmo de resolução de questões, resolução de exercícios e fazer os devidos comentários, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá. Me acompanha. Tamo junto. Senhores, temos aí, tá, como sempre, professor William Pablo. Peraí, que eu esqueci de ativar a caneta aqui. Coisa simples. Pronto, agora sim. Senhores, segue no canal no Telegram, beleza? Professor William Pablo, ou segue no Instagram. No Instagram está sempre postando conteúdo bem relevante para você que é concurseiro, para você que está se preparando para esse mundo de concursos, beleza? Então, meu aluno, vamos comigo. Primeira questão de 2019, caiu no... Gente, a maioria dessas questões de hoje eu tirei, tá, do Tribunal de Justiça do Amazonas, concurso esse que foi recente, lá de 2019, beleza? Então, vamos dar uma olhada nele rapidão. Com relação aos aspectos econômicos de Manaus, julgue o item subsecutivo. Diferente dos municípios de Coari, Anamã e Codajás, o município de Manaus recebe royalties pela exploração mineral e produção de petróleo e gás natural. Peraí. Diferentemente dos municípios de Coari, meu aluno, só para te lembrar, se você é de Manaus, Amazonas aqui, você melhor do que ninguém sabe disso. Se você é de fora, eu até perdoo. Mas você sabe que lá em Coari, senhores, nós temos, tá? Lá na bacia de Urucu, nós temos uma área de exploração de petróleo e gás. E gás natural. Ou seja, Coari, principalmente este, vai ser, tá, uma beneficiária dos royalties que a produção de petróleo, tá, gera naquela região. Então, dizer que, diferentemente desses municípios, Manaus, senhores, recebe os royalties, galera, só pelo fato dele excluir Coari, eu já sei que essa questão está errada. Tranquilidade? Então, meu aluno, sem medo de errar, primeira questão, gabarito errado. Beleza? Inclusive, deixa eu voltar aqui contigo rapidão. Meu aluno, só para deixar claro, tá? Quando eu falo de Coari, eu estou falando da região da Bacia de Urucu, eu falo da região do continente onde mais se extrai petróleo e gás natural. Pablo, então quer dizer que no Brasil essa região é a que mais produz petróleo? Não. O Brasil extrai petróleo em maior quantidade, tá, do mar, das chamadas bacias costeiras, bacia sedimentares é o local onde acumula petróleo, bacias sedimentares onde que se localizam na costa brasileira, no litoral. Nós tiramos boa parte do nosso petróleo de alto mar. Mas quando eu falo de petróleo dentro do continente, eu tenho na região amazônica, mais precisamente em Coari. Tá? Ali
na região da Bacia de Urucum, beleza? E é tanto que dentro do continente é a área que mais produz petróleo. Tranquilidade? E dizer que Manaus é beneficiária dos royalties de Coari, não, é erradíssimo isso aí. Tranquilidade, meu aluno? Deu para entender? Show de bola. Vamos lá. Pega para mim, por favor, a segunda questão, senhores. Questão que fala sobre os aspectos econômicos da cidade de Manaus. Bora ver. O polo industrial da Zona Franca de Manaus, grande produtor de eletroeletrônicos, perfeito, motocicleta, vamos lá. Eletroeletrônicos, ok. Motocicletas, ok. Bens de informática, ok. Além de desenvolver atividades termoplásticas e químicas, gera números expressivos de emprego e circulação de renda no município. Meu aluno, não tenha dúvida, gabarito correto. E, senhores, só para deixar claro, tá? Muita gente, tá, não entende isso. Tá? Em Manaus foi criada uma zona franca, uma área de incentivo, tá, à produção, tá, principalmente com baixos impostos, e dentro dessa zona franca de Manaus foi introduzido um polo industrial. Tá? Então, dentro da Zona Franca, nós temos um polo. E ele gera, galera, todos esses benefícios que a afirmativa está citando. Então, meu aluno, questão corretíssima. Beleza? Segue. Senhores, terceira questão. Essa questão aqui caiu na PRF. Vamos dar uma olhada para isso aí. Surgida em 1969, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, perfeito, galera. Vou até colocar isso aqui, ó. Tá? A Zona Franca de Manaus, ela vai surgir no contexto ali, tá? Do regime militar, beleza? Surgiu em 1969, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o Supremo impulsionou a economia amazonense, sobretudo de Manaus. Perfeito. Que hoje responde por mais de 50% do PIB do estado do Amazonas. Correto, galera. Manaus, tá, concentra a maior parte do PIB do Amazonas. Tudo isso, claro, ligado à Zona Franca de Manaus e o seu polo industrial que foi inserido nessa Zona Franca. A Zona Franca está em transformação. Desde os anos 80 do século XX, vem sendo reduzidos os incentivos presentes na sua origem. Isso se deve, entre outras razões, à contestação feitas por outros estados, beleza, às vantagens fiscais concedidas ao Amazonas. Beleza? Então, meu aluno, vamos lá. Deixa eu ver se tu lembra, deixa eu voltar aqui. Há pouco tempo atrás, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha como seu ministro, tá, no que se refere à pasta da economia, o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele batia muito nessa tecla, dizendo que o Amazonas era muito beneficiado em detrimento de outros estados e que isso não estava certo e que os benefícios para a Zona Franca deveriam ser reduzidos para que outros estados também pudessem ganhar. Foi uma questão muito comentada, não vou entrar no mérito político da questão, tá certo? É porque eu sou suspeito para falar, eu sou de Manaus, tá? Então, galera, gerou todo esse problema. O que acontece? No Brasil, na década de 90, não só no Brasil, na América Latina, mas eu vou falar de Brasil, tá? Nós tivemos aí a introdução de um modelo econômico chamado de neoliberalismo, ou seja, o desmonte do Estado Nacional, o Estado, tá? O Estado brasileiro passou por uma série de privatizações, então, empresas privadas foram para a mão da iniciativa, empresas estatais, perdão, foram para a mão da iniciativa privada, e nós tivemos aquilo que nós chamamos de desmonte do Estado Nacional. Aconteceram privatizações em diferentes governos, inclusive acontece até hoje, tá? Mas nenhum governo privatizou tanto quanto o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a chamada era FHC. Beleza? Então, eu te dei um resumão sobre isso. O que acontece? Nesse momento da década de 90 e as privatizações acontecendo, existiu no Brasil aquilo que a gente chama de guerra fiscal. Como assim, meu aluno? Como assim, professor? A guerra fiscal foi diferentes estados de diferentes regiões oferecendo baixos impostos para atrair empresas e indústrias para que lá se instalassem. Então, estados brigando entre si, oferecendo impostos mais baratos, vantagens para que indústrias se sentissem
atraídas a lá se instalar. Beleza? Isso foi aquilo que a gente chamou de guerra fiscal. Galera, praticamente te dei a resposta, irmão. Se eu acabei de fazer esse comentário, que letra você marcaria? Senhores, nosso gabarito, letra B de bola, ou seja, a contestação citada no texto pode ser entendida como parte da chamada, olha aqui, ó, guerra fiscal entre estados brasileiros, ou seja, estados brigando entre si, oferecendo mais vantagens para que indústrias lá se instalassem. Tranquilidade? Meu aluno, segue. Considerando os aspectos da configuração das redes urbanas regionais do Brasil e do imbricamento dessa morfologia com a economia produtiva nacional, julgue o item que se segue. Mais uma questão sobre Zona Franca. Pablo, tu tá batendo muito em Zona Franca. Por quê? Galera, quando se fala em economia de Manaus, basicamente nós temos ali, deixa eu voltar aqui e te olhar olho no olho, rapidão. Quando se fala em economia de Manaus, senhores, nós temos aqui, principalmente a partir da segunda metade do século XX, nós vamos ter a Zona Franca de Manaus e o polo industrial de Manaus alavancando a economia da cidade. Tanto que os outros setores giram em torno da Zona Franca. Ou seja, nós temos o setor de serviços, tá, que giram em torno do polo industrial. O polo industrial produz, mas nós temos os serviços que atendem essas indústrias. Por exemplo, o setor de transportes, empresas de transportes que fazem, tá, o transporte dos funcionários, tá, até as empresas do distrito. Olha o setor o setor de serviços sendo movimentado. Nós temos o setor de alimentação, empresas que fazem, tá, que garantem a alimentação dos funcionários dessas indústrias. Então, o polo industrial, a Zona Franca Industrial e o polo que nela foi inserido, dinamizou não só o setor secundário, que é o setor industrial, mas o próprio setor de serviços foi bem dinamizado em prol desse polo industrial. Tranquilidade? Deu para entender? Então, segue. Então, galera, nesse caso, nós vamos ter aqui a Zona Franca de Manaus comprova a autonomia e total independência do meio empresarial brasileiro como potência para realizar complexos produtivos, mesmo que em localidade econômica e politicamente mais recônditas do país. Galera, comprova a autonomia e total independência, meu aluno, errado, tá? Nós estamos vinculados a outros setores que, inclusive, se encontram em outras partes do território brasileiro. Tranquilidade? Nesse caso, meu aluno, gabarito errado. Boa parte dessas indústrias, deixa eu voltar aqui rapidão, meu aluno, boa parte dessas indústrias se encontram, tá, em Manaus, mas a sua sede administrativa está bem longe. Essas empresas nem daqui são, tá? Ou seja, me refiro a Manaus. Eu falo daqui como se eu estivesse em Manaus ainda. Eu gravo essa aula aqui de Boa Vista, beleza? De Boa Vista, Roraima. Mas, pô, foi criado em Manaus, então eu falo dessa forma. Tranquilidade, meu aluno, deu para entender? Então, volta para a questão. Quando ele fala, tá, nessa autonomia e total independência, meu aluno, isso está demasiadamente errado. Tranquilidade? Vamos seguir. Senhores, esse cara pede para que a gente julgue o item sobre a questão econômica do Amazonas, da região amazônica a partir do século XX. Vamos ganhar tempo? Ele quer que a gente julgue esse item aqui. Em razão da economia primária e da macrocefalia urbana de Manaus, bem como da concentração de população nas áreas rurais, as demais cidades do Amazonas pouco contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Meu aluno, gabarito erradíssimo. Esse pouco matou. Nós temos, deixa eu voltar como sempre, tá? Senhores, mesmo a cidade de Manaus sendo a principal cidade do estado, não só por ser a capital, mas por concentrar o polo industrial, tá? E concentrar 50% do PIB do estado do Amazonas, nós temos outros municípios também que contribuem muito para o crescimento do estado. Mais uma vez, não tem como deixar de citar Coari, que é onde nós temos uma extração de petróleo e gás natural considerável. Então, esse pouco torna a questão incorreta. Beleza? Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Show de bola. Então vamos lá, meu aluno. Tá?
Questão de número 6. Tá aí, galera. Pronto. A exploração de petróleo e gás natural faz parte de uma ação geopolítica de desenvolvimento econômico do Amazonas e da Amazônia brasileira. Perfeito, até aí. Nesse contexto, a atuação da Petrobras nos municípios amazonenses acontece de diversas formas, de acordo com as atividades desenvolvidas na região. A respeito desse assunto, a construção do gasoduto Boa Vista, Manaus, não. Visa integrar a produção petrolífera da bacia do Rio Negro e da Venezuela ao polo petroquímico de Manaus, que é o maior recebedor dos maior recebedor dos royalties do Amazonas. Não, tudo errado. E outra, galera, vamos lá. Mais uma vez, deixa só eu botar aqui esse gabarito errado, beleza? Meu aluno, atenta comigo. Tá? Nós temos um gasoduto nessa região que liga o município de Coari até Manaus. Antigamente o transporte era feito por barcaças, né, por balsas. Hoje é feito pelo gasoduto. Por onde o gasoduto passa, ele saiu beneficiando os municípios, tá? Por onde os municípios que estavam no caminho desse gasoduto. Tranquilidade? E nesse caso, quando se fala gasoduto Boa Vista, Manaus, não existe. O máximo que nós vamos ter, inclusive eu falo de Boa Vista nesse momento, transmito a aula daqui, tá? Está sendo construído um linhão que vai ligar Boa Vista, vai inserir Boa Vista e Roraima ao sistema elétrico nacional, mas é uma linha de transmissão que vem do Pará, não tem nada a ver com Manaus. Tranquilidade? Beleza? Deu para entender isso aí, meu aluno? Então, show de bola. Vamos lá. Galera, questão de número 7. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento regional, através da criação de um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. Sobre a Zona Franca de Manaus, analise as afirmativas a seguir. Permitiu a constituição de um sofisticado parque industrial na região, com a instalação de grandes empresas e a adoção de melhores práticas competitivas. Meu aluno, aparentemente correto, caiu na prova da APC, beleza? Então, meu aluno, nesse caso, correto. Deixa eu riscou aqui. Tá. Ah, caramba, vai ficar até quando? Pronto. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu tenho um toque, eu fico agoniado. Borracha. Pronto. Bora. Voltar para a caneta vermelha. Prontinho. Então, meu aluno, perfeito. Promoveu o crescimento da renda per capita acima da média nacional, o que conduziu a diferença de. O que reduziu, galera, de certa forma, reduziu a diferença da renda per capita entre o Amazonas e os estados mais ricos do país. Ele está dizendo que a renda, senhores, ultrapassou, ela reduziu a diferença, né? Então, galera, nesse caso, também está correta. Afetou positivamente a força de trabalho empregada na indústria de transformação, porque na região que ela impacta, os rendimentos do trabalho são maiores. Galera, correto, alavancou a economia sim. Nesse caso, meu aluno, gabarito, letra E, pronto, confirmado. Tranquilidade? Senhores, questão de número 8. A Primeira República, de 1889 a 1930, constituiu nas consagradas expressões da historiografia, a república que não foi e o autêntico teatro das oligarquias. Fruto de um golpe de Estado conduzido por militares, em pouco tempo viu chegarem ao poder os representantes dos grupos proprietários rurais, em um contexto no qual, repetindo a realidade colonial e monárquica pós-independência, a terra continuou a ser polo irradiador do poder. Relativamente a esse período da história brasileira, julgue o item. Bora ver se é certo ou errado, galera. O esplendor de cidades como Manaus e Belém, galera, Manaus, Belém, mais uma vez, são as principais cidades da região norte. Região norte. Agora, essa é a questão de pergunta. Se
Manaus é maior que Belém. Isso está certo ou está errado? Em relação a habitantes e desenvolvimento. Correto, meu aluno. De que seriam exemplos exponenciais os teatros Amazonas e da Paz? Explica-se pela riqueza gerada pela borracha. Galera, riqueza gerada pela borracha nesse período, primeiro ciclo da borracha, correto. Cujo ciclo de expansão estendeu-se até meados do século XX, quando esse produto conquistou o mercado mundial e desbancou a importância econômica do café na Primeira República. Meu aluno, que a borracha ela foi importante para a região amazônica, não tenha dúvida, mas ela desbancou a importância do café, porra, aí ele deu uma exagerada. Mais uma vez, a borracha, seja no primeiro ciclo ou no segundo, esse segundo ciclo, ele já abrange mais aquele período, tá, da Segunda Guerra Mundial. Eles foram importantes para a região, meu aluno, mas desbancar, não desbancou a importância do café. Tranquilidade? Então, senhores, deixa eu voltar aqui rapidão. Opa, que besteira aqui. Meu aluno, atenta comigo. Deixa eu voltar aqui contigo, rapidão. Galera, primeiro ciclo da borracha, ele vai ali do final do século XIX até o início do XX. Beleza. Contrabandearam borracha para a Malásia, as sementes de seringueira acabaram com a produção da região amazônica. Lá na Malásia conseguiram produzir borracha mais barata e de melhor qualidade. Beleza. Eis que vem a Segunda Guerra Mundial, não dá mais para comprar borracha da Malásia, voltam a comprar borracha da região amazônica. Inclusive, muito nordestino veio para cá com o título de soldado da borracha. Tranquilidade? E essa galera veio trabalhar no segundo ciclo. Agora, senhores, nem o primeiro nem o segundo, até porque no segundo ciclo, já é a Segunda Guerra Mundial, o café já não era mais importante como economia do Brasil. Nós já estávamos aí como país industrializado. Beleza? Mas nem no primeiro ciclo a borracha desbancou a importância do café. Então, nessa questão, não cabe. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Senhores, nona, em relação ao processo evolutivo da economia da cidade de Manaus, vamos falar de economia de novo. O setor terciário tem como motor a administração pública. Beleza, galera, eu estou falando de setor terciário. Aí, galera, isso envolve comércio e prestação de serviços, tá? Nós temos aí a administração pública, perfeito, além do comércio, logística e serviços, sendo também a cidade de Manaus o principal centro comercial da região norte brasileira, assim sendo, concentra vários serviços ligados à educação e saúde. Perfeito, meu aluno. Corretíssimo. Tranquilidade? Galera, não esqueçam, deixa eu voltar aqui, não esqueçam que a cidade de Manaus ela concentra uma atividade industrial, mas tem um setor de serviços bem forte. Maior do que o setor secundário? Não, mas pode se considerar que um pouco expressivo, beleza? Senhores, questão de número 10. Em relação ao processo evolutivo da economia da cidade de Manaus, julgue o item. O setor primário é o que apresenta a menor participação na economia manauara. Beleza. Setor primário, presta atenção. Setor primário apresenta menor participação na economia manauara. Ele não está falando do Amazonas. Visto que a cidade já foi um importante sendo produtor de borracha, beleza, mas perdeu participação no mercado mundial desse produto devido à chegada da Zona Franca de Manaus. As principais atividades primárias de Manaus estão ligadas ao extrativismo, como a coleta e o beneficiamento de castanha e açaí. A atividade pesqueira também é muito forte no município, assim como a agricultura de subsistência. Meu aluno, por que essa questão está errada? Vamos lá. Ele está dizendo que a borracha perdeu participação, tá, com a chegada da Zona Franca de Manaus. Galera, muito antes da Zona Franca de Manaus, deixa eu até voltar aqui e conversar contigo. Galera, não foi
a chegada da Zona Franca de Manaus que fez com que a borracha entrasse em crise. A borracha já tinha entrado em crise, o primeiro ciclo, lá em 1912, não, 1915 mais ou menos. Tá? E o segundo ciclo só durou enquanto durou a Segunda Guerra. Quando acaba a Segunda Guerra, voltam a comprar borracha da Malásia e a região amazônica volta a um marasmo econômico. Tranquilidade? A Zona Franca só vai chegar na década de 60, então não tem nada a ver Zona Franca e declínio da borracha. Por isso que essa questão, meu aluno, ela está errada, tá? Porque ele fala que a borracha perdeu participação devido à chegada da Zona Franca. Não, ela não perdeu participação com a chegada da Zona Franca. A Zona Franca, ela é da década de 1960. Tranquilidade? Meu aluno, o objetivo nessa reta final desse vídeo é justamente fazer um vídeo curto. Estou vendo aqui que tem 26 minutos de vídeo. É um vídeo para que você possa assistir no intervalo do teu almoço, no intervalo que você tem no teu trabalho, indo para o trabalho, voltando para casa. Eu sei, já morei em Manaus, eu sei que o trânsito aí não é fácil, então é um vídeo que você consegue assistir até mais de uma vez. Se você trabalha no centro ou próximo da região do centro e mora na Cidade Nova ou na Zona Leste, tu consegue assistir esse vídeo 2 vezes. Se tu for de carro, tu consegue assistir uma vez. Talvez até 2, dependendo da quantidade do condicionamento. Se tu for de ônibus, tranquilamente tu consegue assistir 2 vezes. Já morei em Manaus, sei como é que é o trânsito daí. Então, o objetivo dessa aula é justamente tornar esse vídeo com resolução de questões algo simples, de meia hora no máximo, esse vai ter até menos, para que você consiga assistir, pausar, fazer as anotações e marcar o X na alternativa correta no domingo. Beleza? Então, meus alunos, por hoje eu encerro e até a próxima. Valeu!